décadas e gerações. Music Radio Show. Anos 70. Disco Music. Anos 80. Flash House. Keep this frequency clear. Anos 90. Você dançou? Eurodance. Você gostaria de ser um radialista? Gostaria de fazer parte da vida das pessoas, dando notícias, apresentando programas, prestando serviços? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC com direito ao DRT. Rádio Oficina, os melhores cursos com os melhores profissionais. Venha realizar-se profissionalmente em um dos cursos da Rádio Oficina. Telefone 0 Pressadora 11 2063 1370. radiooficina.com.br. A partir de agora você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, tudo bem? Mais um Papo com Elas no ar. Eu sou a Lucax e hoje eu tô sem a Olivia aqui novamente, que tá lá em casa, lá na casa dela, não na minha, né? Cuidando do Chiquinho, que quebrou o braço. Pois é, melhora, Chiquinho. E amanhã a Olivia vai estar aqui já, participando novamente do Papo com Elas, junto comigo. Agora são 13h03. Muito prazer, muito obrigada pela sua companhia. E nós já estamos ao vivo pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. No Twitter, se você quiser nos acompanhar, nós também estamos por lá. É o @Papo com Elas. No Instagram é o @Papo com Elas Oficial. E youtube.com/Papo com Elas Oficial é o nosso canal do YouTube. Lá você encontra todo mundo que já passou por aqui pelo Papo com Elas, desde a nossa estreia lá em janeiro desse ano. Olha, tá louca, já pensando que faz anos já. Aliás, na semana que vem nós temos mêsversário, 7 anos, 7 meses, meu Deus, de Papo com Elas no ar. Tô adiantada, doutor, tô adiantada. Bom, quem quiser participar, visitar a gente lá no nosso youtube.com/Papo com Elas Oficial, também aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que um dos nossos programas for pro ar lá no YouTube, você também poderá acompanhar. Agora esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, mas no YouTube não, só mais tarde, até o final do dia tá lá. Para você que quer não apenas ver os nossos vídeos, mas saber do que a gente está falando por aí, é só entrar no nosso site, o www.papocomelas.com. Lá você vai encontrar muitos conteúdos a respeito de maternidade, de filhos, comportamento, relacionamentos, saúde, empreendedorismo, tem tudo, tem dicas, tem coisas para você se informar, para transformar a sua vida, e os nossos vídeos também estão lá, tudo num lugar só. Tá bom? No LinkedIn a gente também está lá, Papo com Elas. É só procurar e ver os nossos conteúdos. E eu quero aproveitar, hoje a gente tem um assunto muito importante para falar aqui no Papo com Elas. E eu quero aproveitar, convidar vocês para participar comigo aqui, mandando suas perguntas ou seus relatos também.
e nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que é a lei da alienação parental e a alienação parental inversa, e o projeto de lei que está andando por aí, tramitando por aí, que tem como objetivo revogar essa lei. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Show o Dr. Paulo Akiyama, advogado atuante no direito de família e direito empresarial, que possui também formação em economia. Dr. Paulo é sócio fundador do escritório Akiyama Advogados Associados, atuando há mais de 20 anos. Tudo bem, Dr. Paulo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Muito bem, com essa voz profunda a gente já viu que o assunto vai ser bom hoje, hein, doutor? Muitas dúvidas para serem clarificadas, né, doutor? Verdade, é importante isso. Bom, então vamos lá. O doutor Paulo vai ficar comigo aqui até o final do programa, respondendo suas dúvidas, trazendo luz a muitas questões que ainda estão um pouco confusas, né? Para quem não sabe direito o que é a lei da alienação parental. A lei, que foi criada em 2010, então ela é razoavelmente nova, é bastante utilizada nas disputas judiciais pela guarda dos filhos. Com isso, muitas mães foram afastadas de seus filhos sob a acusação de cometerem a alienação parental contra os pais dessas crianças. Muitas delas perderam a guarda dos filhos depois de alegarem que as crianças sofriam violência e abuso sexual. Antes de eu chamar o Dr. Paulo aqui para entrar na conversa e a gente começar com as perguntas, a gente estava até discutindo com o Dr. Paulo fora do ar aqui, que há muita gente a favor da lei e muita gente contra a lei. É uma lei muito controversa, cheia de polêmica, que o Dr. Paulo vai explicar aqui para a gente. E eu peguei, então, para clarificar, para exemplificar bem essa situação, eu peguei aqui 2 depoimentos de uma pessoa que é a favor da lei e de outra que é contra a lei. Então, o depoimento que eu vou trazer agora é de um caso que ficou muito conhecido pela pessoa, a mãe, né, que é a Val França, lá do Ceará, lá de Fortaleza, Ceará. O caso dela foi tão divulgado que saiu uma reportagem até na Marie Claire do mês passado. Ela postou um vídeo no dia 7 de junho que ela estava explicando, ela estava desesperada, porque ela havia sido afastada do filho dela sob a acusação de cometer alienação parental contra o pai da criança. E ela explica na reportagem, né? Eu vou ler aqui o depoimento dela, abre aspas. No dia 13 de dezembro de 2018, dia do aniversário de 2 anos do Pedro, que é o filho dela, o ex-marido entrou na justiça com uma ação de guarda. Eram 11 da manhã e, surpreendentemente, nesse mesmo dia à tarde, já havia saído uma liminar determinando que o Pedro passaria 7 dias com o pai e os outros 7 dias comigo, a chamada guarda alternada, que era seu desejo, o desejo do ex, desde o início. Nessa ação, meu ex-marido alegou que eu tinha sérios transtornos mentais e distúrbios comportamentais e que, por isso, nosso relacionamento havia se desgastado. Ainda anexou uma foto de uma receita médica prescrita por um psiquiatra para combater a minha ansiedade pré-menstrual, que ele pegou escondido na minha bolsa. Isso aconteceu em dezembro. Hoje, agosto, o garoto está em guarda unilateral, só com o pai. E a mãe o vê de vez em quando. Ela alega que nos dias em que está com o pai, ela não tem qualquer notícia do filho. Ela não sabe nem se o filho está vivo. Doutor, infelizmente isso é uma situação que acontece demais ainda, né? Infelizmente sim. Mas esse relato dessa mãe, eu entendo um pouquinho confuso também, controverso. Porque a primeira coisa que nós temos que entender é que nenhum juiz no Brasil todo tem o interesse de tirar a criança de uma mãe ou de um pai, ou querer afastar a criança do convívio de um deles. Tá? Quando se entra com uma ação, que nós chamamos uma ação de alienação parental, tá? Ou então, no caso, ele entrou com uma ação de guarda, de revisional de guarda, e provavelmente entrou com um incidente de alienação parental. Quando isso ocorre, normalmente os juízes, em sua grande maioria, 99% dos casos, determinam um estudo, nós chamamos de psicossocial, tá? Um estudo psicológico e social da criança e de seus pais.
Então, com isso, os profissionais do próprio Estado, da própria vara da família, eles vão ouvir depoimentos da mãe, depoimentos da criança, depoimentos do pai, depoimentos da criança com a mãe, depoimentos da criança com o pai, em conjunto. E com base nisso e as técnicas psicológicas que existem, eles vão determinar se há ou não indícios de práticas de atos alienantes. Fora isso, nós temos o estudo social, que são os assistentes sociais do Estado, que vão fazer visitas em loco nas residências, ver a situação que essas crianças vivem, como elas convivem com os pais, inclusive podem ir até na escola que essas crianças frequentam, buscar informações junto às professoras, e mediante isso se faz um relatório e um laudo técnico, tanto social quanto psicológico. Com base no laudo psicológico e no laudo social, o juiz vai tomar a decisão dele. Tá? Durante essa avaliação psicológica, tá, existe a oportunidade, tanto do pai quanto da mãe, que são as partes do processo, tá, nomearem assistentes técnicos para acompanhar essa avaliação. Quem são os assistentes técnicos? São psicólogos especializados também na área de infância, tá, que irão acompanhar a forma que está sendo abordada a criança, que tipo de metodologia que foi feito, vão preparar os quesitos, que são as perguntas ao perito psicológico, ao perito social, para que eles respondam com base com bases técnicas para saber se realmente houve ou não atos alienantes. Tá? Então, para que tenha ocorrido, no caso específico dessa senhora, tá, a perda da guarda e a guarda se transformar unilateral para esse pai, tá, algo deve ter ocorrido nesse meio termo. Tá? Um juiz não faria isso ao bel prazer, primeiro ponto. Segundo ponto que eu gostaria também de salientar num caso como esse, tá, é que eu estranho que o juiz não tenha tentado uma guarda compartilhada entre pai e mãe, determinando a residência dessa criança ou com um ou com o outro. Tá? Ampliação dessa convivência por parte daqueles pais. Então, são vários métodos que podem ser utilizados antes de chegarmos ao ponto de retirar a guarda de um e passar para outro. Entendo, doutor. Tem todo um processo aí que, assim, nesse caso específico aqui, depois eu até acompanhei as postagens dela lá no Instagram, ela disse que ela já vinha de um relacionamento abusivo antes mesmo dela engravidar, ela sofria violência doméstica do marido, o marido é ex-militar. E no Nordeste a gente sabe que essa questão do militarismo é um pouco mais forte. Então o que ela deu a entender, né, pela história dela, é que ele tinha como manipular essa situação em favor dele. O que pode ou não ter acontecido, né, doutor? Não, corre esse risco. Não vou dizer que não tem esse risco, tá? Dessa manipulação ou influência até, né? Porque nós entendemos que numa comarca um pouco menor, muitas vezes tem conhecimento, amizade e através de influência acaba chegando a uma decisão dessa. Mas não é comum, não é comum. Eu não posso acreditar que um juiz tenha tomado uma decisão desse ponto, tá, em prejuízo à criança, porque o objeto de toda ação de alienação parental é a criança, é o bem-estar dessa criança. Tá? Então, eu sempre falo que o advogado é o primeiro juiz da causa. Tá? Então, quando o seu cliente chega a você, ele vai contar a história e você vai filtrar essa história. Por muitas vezes, em casos que fomos procurados no escritório, nós fizemos questão de conversar com a criança. E depois dessa conversa com a criança, antes de qualquer atitude, tá, nós fizemos questão de que um dos psicólogos do nosso corpo de técnicos, tá, fizesse uma avaliação dessa criança e um relatório para que a gente pudesse avaliar realmente se o que está sendo dito é a verdade. Tá? Por quê? Porque eu digo ao meu cliente o seguinte: o meu principal cliente é a criança, eu preciso objetivar a saúde dessa criança. E quando a gente fala saúde, não é só saúde física, é saúde mental emocional também, emocional né? também. Entendi. Bom, doutor, agora vamos começar do começo, como eu sempre digo aqui. Claro. O que diz essa lei da alienação parental? A lei da alienação parental em rápidas palavras, tá? O que é alienação parental? É a imputação de falsas memórias à criança, tá?
denegrindo a imagem de outro. Então, por exemplo, a mãe, vamos dar exemplos assim para poder Sim, interpretar por favor, bem. por favor. No caso, a mãe está com a guarda da criança e começa a chegar para a criança e falar, você quer tomar sorvete? Mas a mamãe não tem dinheiro porque o papai arrumou uma namorada e está gastando todo o dinheiro com a namorada. Ah, olha, vou ter que tirar você da escola porque o papai não está pagando a pensão, está atrasado com a pensão porque ele arrumou uma namorada e está gastando muito dinheiro com ela. Olha, eu não vou poder fazer isso porque o papai está fazendo aquilo. Então, ou seja, está denegrindo sempre a imagem. Tudo aquilo que é ruim, é negativo para a criança, é em função do quê? De uma atitude desse pai. Tá? Então, e quando esse pai quer fazer a visita ou quer retirar a criança para que fique com ele um tempo, a mãe fala, mas esse final de semana ele tem uma festinha do amiguinho. Ele não vai poder sair. Dificulta, né? Aí começa as dificuldades, começa a criar um distanciamento entre pai e filho, tá? Então isso são atos alienantes que nós chamamos. Porque alienação parental era composta de atos alienantes e posterior a isso da síndrome da alienação parental, que é a que se discute muito nesse projeto de lei da revogação. Sim, sim. Tá? Porque a síndrome veio de Gardner, dizem que Gardner era o protetor dos pedófilos. Inclusive, existe uma discussão se essa síndrome da alienação parental, se ela existe mesmo, né? Na verdade, ela está para entrar no ter o CID dela, vamos dizer assim, já está no projeto da próxima publicação, tá? Como realmente uma doença psicológica. Mas levou muito tempo para isso, porque os psicólogos e os psiquiatras tiveram que estudar muito, a se aprofundar mais, e não se basear somente no que Gardner disse. Doutor, a gente fala aqui, né, como o senhor estava exemplificando, que geralmente é a mãe que comete essa alienação parental, até por uma questão emocional, de relacionamento, que muitas vezes não tem nada a ver com a criança. Isso porque geralmente a guarda fica com ela e o pai tem que pagar uma pensão. Então, é por isso que a mãe geralmente é vista como alienadora. Mas o inverso também acontece? O pai é alienador? Sim, muitas vezes. Existe um caso, por exemplo, que a mãe frequentava uma academia de ginástica e acabou conhecendo uma pessoa. Essa pessoa pegou o celular dela, começou a mandar mensagens para ela para a pessoa e tal. O pai pegou esse celular, viu isso daí, como ele fez um maior escândalo dentro de casa, tá? E dizendo para os filhos, olha que sua mãe é. Tá? Sua mãe é uma prostituta, Entendi. Sua mãe é uma garota de programa, sua mãe fica indo para academia para sair com outro, sua mãe isso, sua mãe aquilo. Ou seja, criou a imagem da mãe como sendo uma pessoa que realmente... Tem um comportamento muito indiscreto, vulgar. vamos dizer assim, Muito bem. E aí, então, nesse caso, o pai também pode ser considerado como alienador? Sim, totalmente. Ele é o alienador. O reflexo que deu essa decisão dele de ficar maculando a mãe foi péssimo, foi péssimo. Bom, a gente vai falar mais sobre esse assunto, eu vou dar um breve intervalo aqui e convido mais uma vez você que está assistindo para mandar a sua pergunta para o Dr. Paulo, contar o seu depoimento, tá? A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Os clássicos do pop tocam aqui. Rádio Show.
Os maiores clássicos do rádio em uma só frequência. Rádio Show. Muito bem, estamos de volta a 1h25. Você está acompanhando o Papo com Elas e estamos ao vivo pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Show o Dr. Paulo Akiyama, falando sobre a alienação parental e a alienação parental inversa e o projeto de lei que está tramitando por aí que visa revogar essa lei. Dr. Paulo, a gente estava comentando os casos aqui, são histórias realmente absurdas, né? De deixar, às vezes deixa a gente até de cabelo em pé, como dizem por aí, né? Agora, quais são os fatores que contribuem para que a alienação parental aconteça? De onde sai? De onde surge a alienação parental? Na verdade, o que acontece sempre, tá? É um divórcio mal resolvido, uma separação mal resolvida. Sempre tem uma questão emocional. Sempre, no fundo, sempre. né? É uma questão de ego de cada um dos cônjuges, né? Vamos dizer assim. Infelizmente, a criança está nesse meio, ela está no meio do sanduíche. E essa briga entre os cônjuges, tá? Acaba o quê? Um deles utilizando a criança como arma. Eu não gosto nem de usar esse termo, mas Mas é a realidade. É a realidade das coisas, tá? Então, esse tipo de atitudes é que começam a criar atos alienantes, tá? Ou o pai querendo descontar na mãe alguma coisa, ou a mãe querendo descontar no pai alguma coisa, tá? E que não está bem resolvida. Porque quando você inicia um processo de divórcio, tá? Você tem algumas fases. Primeiro é o divórcio, depois a solução da guarda da criança e alimentos são os principais. Posterior a isso, vamos fazer a divisão de bens. Tá? Então, você já está divorciada, está discutindo só a divisão de bens. Você já está divorciado e já tem a guarda resolvida, nem que seja provisória. Tá? E você também tem uma pensão resolvida, nem que seja provisória, porque a pensão é da criança, não é da mãe. Tá? Então, qualquer cliente que me procura, o pai fala, mas eu tenho que pagar a pensão. Não, a pensão é sua obrigação. Se a criança vivesse com você, você ia ter a mesma despesa. Então, isso você tem que prover, não tem jeito. Mas a minha ex-mulher está gastando esse dinheiro com outras coisas. Bom, isso aí é uma outra questão, tá? Que a gente pode pedir uma supervisão de como está sendo usada essa pensão. Que é para ter certeza que o dinheiro está indo para onde tem que ir. Exato. Não cabe uma prestação de contas, mas cabe uma ação de supervisão. Você supervisionar como é que está sendo usado esse dinheiro. Tá? Esse é um ponto. Agora, evidentemente que começam os atos alienadores de um ou de outro, tá? Ou muitas vezes dos dois, o pai em relação à mãe, a mãe em relação ao pai e a criança ali no meio, tá? Porque existe esse problema de ego interno de cada um. É vaidade, né, doutor? É uma vaidade muito grande. Agora, aproveitando que o senhor falou dos atos alienantes, quais são esses atos? Que, na verdade, são comportamentos, né, que caracterizam a alienação parental. Quais são esses atos? Não, é aquilo que nós já tínhamos conversado no primeiro bloco, né? É quando a mãe começa a chegar a falar com a criança, tá vendo? O seu pai fez isso comigo. Tá? Olha, o seu pai não vem esse fim de semana. Tá? Olha, o seu pai, ele não pagou, não mandou dinheiro pra gente. Olha, e assim sucessivamente. Ou então o pai com a mãe, né? Olha, sua mãe já tá saindo com outro, você viu? Olha, sua mãe é ruim, sua mãe te deixou assim. Olha, sua mãe te trouxe pra minha casa, mas sem uma muda de roupa. E assim sucessivamente, entendeu? Então esses atos realmente são alienantes que vão denegrindo a imagem do outro genitor perante a criança. E essas falsas memórias que são imputadas na criança, isso acaba criando nessa criança uma animosidade àquele genitor. E aí a própria criança acaba recusando aquele genitor. E daí aquela criança, não quero mais ir com o papai, ou não quero ir mais ir com a mamãe porque a mamãe faz isso, entendeu? Outro ato alienante que é importante a gente citar aqui para os ouvintes, tá? Isso acontece normalmente com a mãe, tá? Quando o pai vai buscar a criança para o final de semana que é dele, daí a mãe começa na cabeça da criança, olha, você vai para lá, mas a mamãe vai ficar até doente de saudade de você.
Uma chantagem emocional. É, né? olha, vê se não fica longe, porque senão a mamãe vai ficar doente. E aí aconteceu um caso específico, tá? Que um pai e a mãe divorciados, a guarda era compartilhada entre eles, só que a criança tinha residência com a mãe, estabeleceu uma residência com a mãe. Aí esse pai falou, olha, eu vou levar no meio do ano, nas férias no meio do ano, o nosso filho para Disney. Então, uma criança de 6 anos de idade, 7 anos de idade. Que criança de 6 anos, 7 anos de idade não quer ir para Disney? Até adulto. Até eu quero. adulto, Se né? quiser me levar, eu vou. Então tudo começou, não, tudo bem, não tem problema nenhum, não, nós vamos passar 15 dias lá, assim, assado. Não, tudo bem. Daí começou o problema de tirar o passaporte, porque a coisa começa a andar. Daí uma hora a mãe não podia levar na Polícia Federal porque ela não tinha tempo, outra hora não podia levar porque não tinha dinheiro para pagar o táxi, outra hora não podia isso, não podia aquilo. E aí ela foi criando, incutindo na cabeça dessa criança o seguinte, ó, você vai ficar tão longe da mamãe, tão longe, acho que a mamãe vai ficar até doente. E aí chegou um momento que essa criança de 7 anos falou que não queria ir mais para Disney. Poxa vida. E perdeu essa É oportunidade. uma maldade, viu, gente? Essa coisa, é como o senhor falou, é ego isso daí. Realmente é o ego, ciúmes, muitas vezes. Principalmente se o outro genitor já está com um companheiro novo, já tem até uma nova família, né? Exatamente. Cria aquela competição, vamos dizer assim, né? Pelo amor da criança ali e acaba gerando alienação parental. Na verdade, ninguém quer levar a fama da falência conjugal, né? É verdade, é verdade. Agora, só para que quem estiver ouvindo a gente saiba, na lei da alienação parental, que é a lei 12.318/10, existe uma lista que exemplificam as condutas, os comportamentos que caracterizam a alienação parental. Então, algumas, como o Dr. Paulo já explicou, mas tem outras também. Por exemplo, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor, que é o que o Dr. Paulo falou, de um ficar falando mal do outro. A segunda, dificultar o exercício da autoridade parental, ou seja, quando um tira a autoridade do outro, né, doutor? Um fala que não pode, o outro vai lá e diz que sim, pode fazer, Também. tirando totalmente a autoridade daquele genitor que não deixou, né? Inclusive, esse genitor fica proibido até de acompanhar a evolução escolar da criança. Então, tem isso aqui também. O terceiro ponto é dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Isso. O quarto, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, não Isso. deixar que convivam juntos, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Então, tem até caso, doutor, que a mãe ou o pai se muda com a criança e não avisa o outro genitor? Inúmeros casos. São inúmeros casos. É impressionante. E Pode parece falar. que faz isso aí de propósito. né? Mas aqui pela lei né, considerado de propósito. O sexto ponto é apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste, contra os avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Então, vocês vejam só, não é só com criança, é com adolescente também. E o último ponto aqui da lista que está na lei, que é o sétimo ponto, é mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com a avó. Então, é quando a pessoa muda para outra cidade ou até outro país, sem nenhuma justificativa, a não ser pelo simples prazer de deixar longe do outro genitor. É isso, doutor? Exatamente, para provocar esse distanciamento. Teve um caso específico que, de uma semana para outra, a mãe decidiu mudar para Santa Catarina, que morava em São Paulo, tá? E só comunicou ao pai dizendo o seguinte, mudei. Poxa vida. E aí tem como recorrer? Tem como fazer a mãe Tem. voltar para a cidade? Tem, mas daí é um processo judicial. O grande problema nosso é que os processos judiciais são morosos. Demoram demais, Demais. Esse pai, por exemplo, ele não desistiu dessa criança, não desistiu desse filho. Ele ia semana sim, semana não, para Santa Catarina, tá? Se instalava num hotel, levava uma mochila com roupas da criança, porque a mãe deixava ele só com a roupa da escola, tá? Para conviver com esse filho. Esse pai fez isso durante 2 anos. Nós tivemos um processo em andamento lá em Santa Catarina, tá? E quando estava para ser decidido o processo, depois de 2 anos,
E a mãe, acho que o advogado dela também percebeu que eles iriam perder esse processo, tá? Porque, inclusive, o laudo psicológico diz que existia indícios fortes de atos de alienação parental. Tá? O que essa mãe fez? Mudou para São Paulo de volta. Oh, meu Deus do céu. E aí nós tivemos que transferir o processo lá de Santa Catarina para São Paulo. Então daí se levou mais quase um ano para que tudo andasse Às aqui vezes novamente. isso até é uma estratégia da própria defesa dela, né? É, mas eu entendo Mas como aí não tem jeito. eu entendo como eu disse para a senhora. Né? O Ô, advogado... doutor, para a senhora, doutor, por favor. Como eu te disse, o advogado é o primeiro juiz da causa. Né? E ele tem que entender que o que está em jogo é a vida de uma criança ou de um adolescente. Essa criança e esse adolescente têm uma vida toda pela frente. E à medida que eles vão crescendo, vão tomando conhecimento das coisas, um dia eles vão entender que aquele ato que a mãe praticou ou que o pai praticou, tá, realmente foram atos que fizeram ele se afastar daquele outro genitor. E aí, realmente, é onde a mãe acaba perdendo esse filho, ou o pai acaba perdendo esse filho, tá, em razão de revolta por isso. E aí já não é um ato do judiciário, é um ato da própria criança, do próprio jovem já, né? Aí não tem advogado que resolva. Não, é? aí não, porque ele já é maior de idade, já Exato. decide por ele. Doutor, a alienação parental, então, se tem uma lei, ela é crime. Não, a alienação Não é parental crime? não é crime. Existia um projeto de lei, o 4488, que está suspenso, inclusive, na Câmara dos Deputados, de autoria do Arnaldo Faria de Sá, que é quem também propôs a lei da guarda compartilhada, tá? Transformando a alienação parental em crime. Tá? Mas aí, em questão de trâmites, acabou ficando suspenso esse projeto de lei. Não houve a desistência, mas está suspenso isso aí. Mas a alienação parental não é crime, não é enquadrado como crime. Ou seja, o alienador ele não vai preso, é isso? Não vai preso. Mas ele sofre punições, Sofre as punições que estão na lei, né? que são... Desde uma advertência do juiz para que ele pare com esses atos alienantes, ou um acompanhamento por psicólogo por um período X. Uma visita supervisionada? Visita seria? supervisionada Tá. também pode existir, tá? Pode existir, que não está na lei, mas pode existir, tá? Até efetivamente a perda do poder de família, que é antigo pátrio poder. Isso também pode ocorrer. Tá? E esse poder significa o quê? Que ele não vai poder ter mais contato com o filho? Exatamente. O filho já Entendi. deixa, ele não tem mais qualquer ascensão sobre o filho. Tá. Doutor, a gente fala bastante do pai e da mãe, mas os avós também podem cometer alienação parental. Não só avós, como tios, madrinhas, padrinhos, todos aqueles que estão envolvidos na criação dessa criança. Até mesmo uma babá ou uma empregada doméstica, que é a que convive mais com essa criança, vai buscar na escola, normalmente porque o pai e a mãe trabalham, ficam com essa criança ou na parte da tarde ou na parte da manhã em casa, tá? Dão banho na criança, trocam a criança, normalmente elas podem também atuar como alienantes. Tá? E são casos comuns, doutor? Acontece bastante, tá? Não é tão comum quanto pai e mãe, mas acontece. E avós também acontece bastante. Tá certo. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso. Eu vou precisar dar mais um intervalinho. Mande a sua pergunta, você que está acompanhando a gente pelo facebook.com/papo com elas oficial. Ou seu depoimento para a gente debater aqui. A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Já voltamos.
Muito bem, estamos de volta ao Papo com Elas, agora 13 horas e 42 minutos e hoje eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Show o Dr. Paulo Akiyama e nós estamos falando sobre a alienação parental e a alienação parental inversa. Nós estamos agora no último bloco do nosso programa e estava até falando para o doutor que tem tanta coisa para perguntar que ele vai ter que vir mais uns 3 programas, viu, doutor? Sempre disposto. Muito bem. Bom, a gente falou, né, sobre a questão do comportamento, do ato alienante, né, que nem o doutor falou, do pai, da mãe, que também os avós, todo mundo que está envolvido na criação da criança pode ser considerado um alienador. Mas aí, a questão que eu tenho agora para o senhor, doutor, é o seguinte, é possível identificar quando uma criança está sofrendo alienação parental? Sim, é bem possível. Quais são esses sinais? A externação por parte da criança é uma coisa ímpar a gente perceber. Primeiro que a gente fala que ela fica no estado pensador, né? É uma criança que fica num canto, quieta, pensante, não é uma criança ativa. Então ela é como se estivesse carregando com ela uma melancolia, uma amargura. Tá? Outro ponto é na escola. Tá? Se essa criança começou a ter pouco desenvolvimento na escola, começou a ter problemas na escola e começou a ter problemas de relacionamento com os amiguinhos. Tá? Porque ela transfere aquela agressão que está sendo feita com ela para os amiguinhos, para os professores e para aquilo tudo que ela está fazendo. Tá? Então, também essa criança ela começa a mudar o seu comportamento em relação àquele genitor que está sendo maculada a imagem dele. Ela começa a ser agressiva, começa a ser revoltada, começa a falar coisas ofensivas. Porque a gente, querendo ou não, uma criança com 4, 5 anos de idade, ela já tem meios de comunicação bons. E hoje em dia elas têm uma verbalização totalmente diferente do que era antigamente. Mas, doutor, às vezes a frase sai tão ensaiadinha, né? Que a gente consegue perceber o adulto falando por trás do que a criança está falando, não é? Isso normalmente ocorre quando há uma denúncia, por exemplo, de falso abuso. Tá? Quando há a denúncia de falso abuso, a criança ela é manipulada de tal forma que ela vai contar a história do jeito que foi dito para ela dizer. Tá? Palavra por palavra. Palavra por palavra. Só que, é como eu digo, em vários casos que nós já tivemos, a hora que passa por um psicólogo, tá, ele detecta isso. Ele consegue detectar que essa criança, ela não está tendo efetivamente a vontade dela e que aquele fato começa a se tornar duvidoso, se realmente ocorreu ou não. Teve um caso específico que a psicóloga colocou num laudo técnico, dizendo o seguinte: eu perguntei a ela se ela tinha saudades do pai. Ela me respondeu que não. Só que o olhar dela era tão triste quando ela respondeu esse não, que certamente ela está sendo induzida a responder dessa forma. Ai, que judiação, meu Deus. Agora, doutor, a gente sempre fala aqui que muitas dessas questões, principalmente que envolve crianças ou violência doméstica, elas são mais dificultosas de se prevenir justamente porque a pessoa não sabe qual caminho tomar quando ela percebe que aquilo está acontecendo. Então, suponhamos que a gente consiga identificar que uma criança está sofrendo alienação parental, qual caminho que deve ser seguido? Olha, são 2 caminhos. Primeiro, tentar um diálogo com outro genitor. Né? Sempre tentar o diálogo é a melhor forma que existe. Uma outra forma também é se procurar um advogado especializado na área. Esse advogado, antes de entrar com um procedimento, vamos dizer assim, judicial, talvez ele reúna-se com a outra parte, se for possível, evidentemente, tá? E tenta conversar com relação a isso e muitas vezes convencer a outra parte de que precisa de ajuda. Tanto ela quanto a criança, tanto ele quanto a criança, como os 3 precisam de ajuda. Uma ajuda o quê? Uma ajuda profissional, daí seria um psicólogo. E mostrar, porque hoje o psicólogo, muitas vezes as pessoas pensam, mas eu não sou louco, por que eu vou no psicólogo? Eu não tenho atos de loucura. Não, o psicólogo é uma pessoa que está ali exatamente para te orientar e para abrir
o seu pensamento com relação aos atos que você está praticando. Sem contar que é uma pessoa isenta, né? Exatamente. Ela não está inserida naquele contexto e, de repente, ela consegue observar coisas que nós não conseguimos, né? E ela possui técnica, né? Existem estudos científicos com relação a isso para poder mostrar. Agora, a última alternativa seria realmente ingressar com uma ação, tá? Ou revisional de guarda, ou uma ação de alienação parental própria, tá? E assim, correr aí na justiça. Mas nada é interessante em termos judiciais. Tudo que você litiga, tá? Cria beligerância. Beligerância, o que é? É um brigando com o outro. E esses processos de família acabam virando uma lavação de roupa suja. Exatamente. Tudo do ego, como o senhor disse. Tudo. Agora, doutor, por que essa lei da alienação parental é tão polêmica? E por que existe esse projeto de lei que está tentando revogá-la? Na verdade, o projeto de lei que existe foi apresentado pelo senador Magno Malta ao final da legislatura dele. Ele acabou não se reelegendo nessa última eleição, tá? Em razão do que se baseiam que Gardner, tá? Que é o precursor da alienação parental, do estudo da alienação parental, era o protetor dos pedófilos. Então, isso começou com um grupo de mães que haviam perdido a guarda das crianças em razão de atos alienantes, tá? E que criaram esse projeto de lei, buscaram um padrinho para ela, que encontraram o senador Magno Malta, e apresentaram isso no Congresso. Recentemente, creio que umas 2, 3 semanas atrás, houve uma audiência pública em relação a esse projeto de lei. Do lado daqueles que são contra a revogação, tá? Participaram 2 juízas da área de família, sendo uma delas do Mato Grosso, a juíza Ângela Jimenez, uma pessoa de ilibado conhecimento nessa área de alienação parental, e uma das juízas precursoras da aplicação da lei da alienação parental, e muito estudiosa a respeito disso. E da outra parte, que é favorável, acabaram os depoimentos de pessoas não técnicas com relação ao porquê da revogação da lei. Eu entendo que revogar a lei da alienação parental é o Brasil dar 10 passos para trás. Tá? Porque eu participei de um simpósio em Portugal ano passado, e o Brasil é um dos países que tem a lei da alienação parental e que está começando a atuar nessa lei, porque ela é uma lei nova. A partir do 5º ano dessa lei, em 2015 mais ou menos, tá, que se começou a aplicar mais a lei. Houveram erros? Há erros no judiciário. No judiciário sempre há erros. Tá? São seres humanos que estão julgando. Você está levando o seu problema para um terceiro decidir. Esse terceiro, muitas vezes, pode decidir de forma errada. Mas para isso existem os recursos. Tá? Existem a segunda instância e existe a terceira instância para isso. Tá? E evidentemente que às vezes as pessoas acabam perdendo em primeira instância e acabam não recorrendo dessa decisão. E acabam aceitando aquilo e saindo falando mal da lei. Entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. As coisas têm que realmente, se você tem convicção daquilo, que você não é um alienante, tá? Você defenda a sua posição. Exige os estudos psicológicos e leve adiante isso daí, porque é seu filho. Não desistir, né, doutor? Não, jamais desistir do seu filho. Exatamente. Bom, agora a gente vai falar sobre um outro assunto que chama atenção, que é a alienação parental inversa. Ou seja, ela é feita contra o idoso. O que é isso, doutor? Essa é uma matéria nova, né? Que começou a vir a discussão, porque se a gente pegar o censo de 2010, tá? O Brasil tinha mais ou menos 20 milhões e meio de idosos. Tá? Em 2017, nós já estamos chegando em 34, 35 milhões de idosos. Existe um estudo da OMS que em 2025, para cada 5 habitantes do Brasil, 1 será idoso. Então, estamos envelhecendo. O Brasil vai ser o 6º país mais envelhecido do mundo. Tá? Então, é uma matéria que a gente começa a notar, porque começamos a ser procurados por isso, tá? Porque a Constituição Federal prevê no seu artigo 229 o quê? O pai tem que cuidar dos filhos, tá? E os filhos maiores têm que cuidar dos pais. Tá? Esse é o primeiro princípio. No 230 diz que a família é um dos pontos principais para o idoso.
Em 2003, nós tivemos o Estatuto do Idoso, que veio regulamentar uma série de coisas importantes. Só que não abrange, nenhuma dessas leis abrangeu a alienação parental inversa. Tá? A própria juíza Ângela Jimenez, que é estudiosa no assunto, ela já reconhece que a alienação parental inversa pode ser aplicada à lei da alienação parental por analogia. Por quê? Porque são filhos que alienam os pais idosos em face de quem? De seus irmãos. Tá? Então, por exemplo, e normalmente é porque é o poder financeiro, né? Sempre tem dinheiro envolvido. Sempre. Nesse Onde caso. tem um tostão, existe controvérsias. Pessoas né? brigando por ele. Existem controvérsias. Então, o que acontece? Normalmente, um filho acaba se aproximando mais desse pai, normalmente pai ou mãe viúvos, tá? Acaba se aproximando mais e criando falsas memórias nesse idoso, tá? Em relação aos demais filhos. Então, criando uma animosidade desse idoso em relação aos demais filhos. E com a intenção do quê? De dominar a questão financeira, dominar a questão patrimonial, que vai existir, evidentemente, em pouco tempo adiante, aí, com o falecimento desse pai. Tá? Porque a lei natural é essa. Né? Então, quando a gente fala de alienação parental, nós estamos falando de crianças e adolescentes que têm uma vida toda pela frente. Quando nós falamos de alienação parental inversa, nós estamos falando de idosos, que nós não sabemos se tem mais 5 anos, Exatamente. 10 anos ou 20 anos pela frente de vida. E eles têm todo o direito de conviver em paz com seus filhos, em paz com seus netos, em paz com os demais familiares. Por quê? Porque eles lutaram a vida inteira por eles. Então, eles não merecem, de forma alguma, serem massificados, serem crucificados a esse ponto de acabarem de chegar ao fim da vida, praticamente já na sua morte, tá? Morrendo com mágoa, morrendo com desilusão, morrendo com uma série de coisas, ou até morrendo de tristeza, com muita tristeza nesse ponto. É tão, assim, deixa a gente tão triste quanto no caso de uma criança, né? Eu acho que até mais, porque a criança tem várias pessoas olhando por ela. O idoso, ninguém quer olhar por ele, É né? verdade. Mas o idoso, ele pode denunciar o alienador quando ele percebe que ele está sendo manipulado? Olha, se ele perceber, sim, tá? Ele deve procurar o Ministério Público. Tá? O primeiro ponto que ele vai é ao Ministério Público e se manifestar a respeito disso. Tá? Existe uma defensora pública no Mato Grosso também. O Mato Grosso é meio precursor de todos esses atos. É o né? berço, É né? o bercinho. Que ela é uma grande defensora dos idosos. E ela já, inclusive, ingressou com algumas ações com relação à alienação parental inversa. Então, estamos estudando essa matéria bastante, porque eu acredito que deveria haver um projeto de lei com relação à aplicação, por analogia, talvez, da lei da alienação parental, no caso da alienação parental inversa, tá? Porém que seja célere o processo judicial, extremamente célere. Por quê? Porque aquele idoso ele não tem tempo. Não vai dar para esperar 20 anos até que saia alguma Não. coisa a favor dele, né? Não, ele está rogando por justiça e está rogando por tempo, para ele poder conviver com seus familiares. Doutor, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu queria agradecer o senhor por ter conseguido remanejar a agenda e vir aqui bater esse papo com a gente, esclarecer tantos pontos aí que, como a gente tinha até comentado, a população em geral acaba não sabendo dessas nuances da lei até que esteja passando por esse problema mesmo, né? E como o senhor disse, o nosso papel aqui é informar. Então, eu quero agradecer o senhor por ter vindo até aqui bater esse papo comigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com todos os seus ouvintes, inclusive pela internet, tá? E levar um pouquinho mais de informações, tá? E estando sempre à disposição, se inclusive você puder fornecer depois o nosso e-mail, se alguém quiser. Eu vou pedir para o senhor deixar isso agora. Pode Tá. deixar o contato lá do Akiyama Advogados. O nosso telefone é 11-3675-8600, tá? E o nosso e-mail é paulo@akiyama.adv.br. Akiyama é A-K-I-Y, né? Isso, A-M-A. A-K-I-Y-A-M-A. Isso aí. .adv de advogado.br. Repete o telefone, por favor, doutor. É 11-3675-8600.
Isso mesmo. Então, muito obrigada. Pode falar, E desculpa. eu agradeço a todos e estamos sempre à disposição aqui para poder esclarecer. E se tiver outras oportunidades, estamos aqui realmente sempre dispostos a colaborar a todos os seus ouvintes. Muito obrigada, doutor. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente aqui no Facebook, todo mundo que está assistindo, mandar os beijos, abraços. O Papo com Elas volta amanhã. Amanhã teremos um papo bastante bacana. A Olivia estará de volta aqui comigo e a gente vai estar trazendo tudo que é relevante no universo feminino para todo mundo. Então, muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até amanhã. Fasten your seatbelts and prepare for takeoff. Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos à nossa viagem no tempo. A partir de agora, nosso voo